Boa noite, sejam bem-vindos ao Céu do mês de março. Já estamos um pouco adiantados no mês, portanto já vamos a meio do mês. Confesso que já queria ter feito o Céu do mês deste março, mas de facto estamos aqui em circunstâncias bem especiais e difíceis por ser especiais, não é? Ou seja, estamos num contexto de guerra que eu não esperava de todo que se materializasse desta maneira. Para quem acompanha o Céu do Mês, ou viu pelo menos o de fevereiro, era uma perspectiva também, se calhar, um pouco otimista em relação àquilo que tínhamos agora em termos dos trânsitos. Claro que tínhamos visto a aproximação de alguns desafios, mas o céu tem sempre isso, não é? Sempre revela tensões. E mais uma vez mostra-nos também o quanto somos nós, não é? A nossa ação, a ação humana, que de facto faz as coisas acontecerem. Claro que elas colam-se com o céu, têm essa ressonância com o céu, e é isso que eu vou procurar fazer hoje, talvez um bocadinho diferente daquilo que são os outros, têm sido os outros céus do mês, olhando um bocadinho para trás para tentarmos revisitar esses trânsitos, para, enfim, fazermos aqui o flashback de como é que chegámos até esta situação. Penso que será interessante. Mas gostaria de vos perguntar se querem dar algum feedback, dizer alguma coisa sobre o que estão a sentir deste mês. Imagino que não seja muito diferente daquilo que coletivamente, se calhar, todos estamos a sentir, não é? Este peso grande, esta incerteza e tristeza também, de alguma forma. Mas não sei se querem dizer alguma coisa, perguntar, comentar, ou apenas dizer como estão a sentir, não é? O momento. Ou se quiserem aqui pelo chat dar alguma palavrinha, ok. Porque de facto esta lunação, não é? Normalmente no céu do mês falamos da lunação, vemos a lua. Esta lua foi uma lua em peixe, é essa que vamos espreitar já daqui a pouco. Lá está, peixe à partida fala-nos de empatia, de sensibilidade, de comunhão, mas como todos os arquétipos têm o seu lado negro também, não é? Muitas vezes a compaixão vem de assistirmos a muito sofrimento, não é? Que é de facto aquilo que estamos a ver agora, não é? Uma onda de grande solidariedade, mas obviamente vem na sequência, não é? Como resposta a coisas profundamente tristes e um grande sofrimento que temos assistido. E portanto isso também é peixe, não é? Essa capacidade de sofrimento, de muitas vezes um certo niilismo de para que é que isto serve, não é? De desespero, desesperança, não é? Uma coisa também muito pisciana. É o signo da comunhão com o todo, mas também pode ser de completa anulação, não é? De completa perdição em relação a esse todo. Portanto, os signos não são nem bons nem maus nesse sentido, são um arquétipo que nós podemos depois manifestar de muitas maneiras e tem sempre o seu lado, digamos, mais distorcido ou negativo. Ou... Não gosto muito da palavra negativo e positivo, não é? Dessa polaridade, mas talvez mais luz-sombra também. Ok, já temos aqui algum feedback vosso, eu vou só partilhar para quem depois for ver a gravação. Portanto, medo, tristeza, mudanças, aceitação, transição profunda. É muito triste, preocupante e com efeitos devastadores a todos os níveis. Emoções ao rubro.
sinto febre e muitas dores de corpo, ok? Uma questão aí mais de saúde, não é? Então, ok. Ansiedade, agitação interna e emoções. Portanto, reparem que estamos muito a falar de peixe, não é? Isto de irmos para dentro de nós, para sentir. Talvez se não houvesse o conflito, estivéssemos um pouco a celebrar alguma coisa, não é? Talvez chegarmos aqui ao fim, ou pelo menos encerrarmos um pouco o capítulo da pandemia. Agora isso, o quanto as coisas se relativizam, não é? De momento há outras coisas que estão realmente a colocar-se na ordem do dia, não é? Ok, também tomada de decisões, muito bem. Então vamos espreitar aqui um pouco, fazer esse flashback, ok? Eu vou pôr aqui o nosso relógio. Portanto, este é o céu do momento, em que o que nós vemos, de facto, é interessante. Neste preciso momento temos, se conseguirem espreitar ali, o Sol e Neptuno realmente conjuntos. Portanto, o Sol tem-se aproximado de Neptuno e neste momento está a fazer esta conjunção. Poderíamos dizer, ok, é um momento de profundidade, um momento de conexão, um momento de ativação e consciencialização, que é isso que é o Sol, não é? Daquilo que Neptuno representa, e portanto Neptuno é essa, do ponto de vista psicológico, não é? Representa essa capacidade de nos identificarmos com o todo, não só com a humanidade como um todo, com a vida como um todo, com o universo. Portanto, é uma perspectiva muito de união, fusão, e portanto poderíamos, e estamos se calhar nesse momento, não é, de sentir as coisas de uma forma muito profunda. Lá está, isto não promete que vai correr tudo bem. A ideia, já estamos a ver que dentro deste xadrez que está montado e que está em marcha, sabemos que a guerra vai ser muito difícil de parar. Portanto, não vai, imagino eu, não é, descer o arcanjo Gabriel dos céus e parar a guerra, não é? Ou algo assim parecido. Às vezes acontecem coisas inesperadas e que não estamos à espera que possam realmente interferir, mas o que sabemos e aquilo que estamos a ver é que, de facto, as coisas, antes de melhorarem, provavelmente ainda vão piorar um pouco mais, não é? E esperemos que consigamos parar esta máquina. Mas este Sol Neptuno pode ser também isso, não é? Esse grande questionamento, chegarmos aqui a um ponto de até onde é que isto vai, não é? Portanto, onde é que isto para? E confrontámos-nos muito com esse niilismo, com essa desesperança, e aprendemos também a aceitar, portanto, aceitar coisas que estão a ser muito difíceis de assistir e que vão provavelmente continuar a acontecer, e alguma impotência que também temos em relação a isso, porque sabemos que queremos fazer mais, queremos ajudar, queremos parar as agressões, não é? Mas de alguma forma também estamos numa situação impotente, de mãos atadas, ou a perceber como é que podemos interferir sem sermos sugados também para dentro do conflito e escalar ainda mais as coisas. Portanto, realmente um momento muito delicado, mas lá está, há sempre aqui uma oportunidade, não é? Este Sol, Neptuno, há sempre aqui uma oportunidade. Isto fica assim como pormenor, não é? O Neptuno é ali o símbolo, é o tridente, o símbolo da Ucrânia. Enfim, não fico por aqui, não sei o que é que isso poderá querer dizer de alguma forma, mas é interessante aquilo que há pouco vi nas notícias o Zelensky a dizer que
porque parece que se prepara neste momento a ofensiva final a Kiev. Anda em preparação há muito tempo, não é? Mas parece que é agora, depois vai havendo aqui uma preparação com passo de espera, e ele a dizer que se aquilo que a Rússia quer é matá-los a todos, essa será a única maneira de facto tomarem Kiev, e eles que venham. Então isto é uma coisa também muito neptuniana, não é? De autossacrifício total. Pronto, sem aqui dizer, pronto, se é essa a melhor maneira ou não é, mas é simbólico também deste preciso momento que estamos a passar, não é? Esse martírio, não é? Portanto, também já temos aqui a Vênus, Marte em Aquário. Eles já estão ali há algum tempo, desde o dia 6, portanto eu tinha alguma esperança que esta passagem aqui para Aquário pudesse trazer alguma frieza no conflito, pudesse trazer mais a perspectiva da negociação, e trouxe, mas a questão é que quando as coisas são muito difíceis, quando não há vontade de negociar ou de fazer cedências, a oportunidade está lá, mas não quer dizer que depois se materialize ou que se consiga aproveitar. E portanto, este momento em que temos aqui a própria Vênus tem vindo ultrapassou Marte, mas já vamos espreitar um pouco aqui para trás para ver todo o processo. Mas agora ainda tem este caminho todo, não é? Coisa. Vênus. Sim? Não sei se alguém me fez alguma pergunta ou queria perguntar alguma coisa. Ok. Foi só uma... Alguém que está com o microfone ligado. Ok. Eu vou aqui... se quiserem abrir o vosso microfone para fazer alguma pergunta, estejam à vontade, ok? Podem abrir, falar, dizer, estão muito à vontade. Eu só peço é que, se não for o caso, deixem o microfone desligado, ok? Para também estarem à vontade, vocês aí desse lado. E quando quiserem fazer uma pergunta, abram e digam. Então, o que nós temos aqui é esta Vênus, sendo a Vênus simbólica da conversação, não é? Também aqui a mediadora, portanto a paz vem muito dessa perspectiva, procurar consensos, procurar a diplomacia, ou seja, uma forma de resolver conflitos, não Marte. Não, Marte é a afirmação da guerra, da minha vontade perante os outros, é medir forças, é a lei do mais forte. E Marte é importante, nós penso que aqui na Europa estamos a perceber também disso, não é? O quanto, porque às vezes quando ficamos numa perspectiva, não estou a dizer que a Europa é especialmente pacifista, mas se calhar dentro deste contexto tem uma perspectiva mais pacifista do que outros blocos, não é, políticos no mundo. Até porque vivemos grande destruição à conta da guerra aqui na Europa. Mas às vezes o pacifismo também nos leva a enfim, a tentar não olhar para aquele Marte, não é? Ou seja, a não aprendermos que temos que nos defender, ou que temos que também de alguma forma mostrar a nossa força. E quando eu digo isto, não estou a dizer no sentido enfim, Talvez mais assertividade em algumas posições, não é? Porque senão passam à frente. Passam-nos à frente, digo eu. Exatamente, Será? a Europa até é muito criticada por essa perspectiva, é uma máquina muito burocrática, não é? Em que as coisas demoram muito tempo a fazer-se e há sempre muito diálogo e às vezes depois as decisões parecem um pouco pífias, não é? Ou seja, não se chega tão fundo, tão longe, e isso também tem sido interessante aqui para nós, não é? Estamos na Europa, essa afirmação mais contundente, esse despertar da Europa. Vamos ver também, enfim, o militarismo também não é assim propriamente depois
passarmos para esse extremo, obviamente que tem esse perigo. Mas, portanto, esta Vênus, sendo então a significadora de alguma mediação, de alguma pacificação, ainda vai ter aqui um longo percurso até chegar ali a Saturno, e portanto ela está aqui um pouco, vamos dizer assim, enclausurada entre Marte e Saturno, e portanto, enfim, vamos ver como é que isto se processa, mas é um caminho penoso, provavelmente, um caminho difícil. É um pouco estar entre a espada, não é? Marte e a parede, Saturno. Então parece um pouco agora o momento, até em termos de como é que se vai fazer a paz, portanto parece que não se desata isto, não... por um lado, quem tem a primazia, não é? E o poder no terreno, que é a Rússia, tem que sair vencedora disto, não aceita outra coisa. Agora, o que é que para a Rússia será uma vitória, não é? O que é que neste momento já poderá ser aceitável para parar esta agressão? E por outro lado também, não é? Para a Ucrânia, o que é que, até onde a resistência vai? Não é? Até onde é que se resiste? Portanto, tudo isto é o que está a fazer com que as negociações, não é, dependam muito deste medir de forças ainda marciano no terreno. E, portanto, à medida que esta Vênus vai afastando de Marte, enfim, parece-me que será ganhar aqui mais capacidade diplomática, capacidade de negociação, vai ser mais importante e vai ser mais premente, e também vai haver mais pressão para que isso aconteça, não é? Quanto mais tempo demorar, mais importante será e pressão haverá para que haja um cessar-fogo. Mas pronto, ainda vai demorar ali algum tempo até ela chegar ao Saturno, que só acontece dia 28, e mesmo assim isso não significa que é nessa altura que se vai chegar a algum tipo de acordo, não é? Porque esperemos que sim, não é? Mas não diria que seja essa a garantia. Ok, há aqui algumas perguntas. A Maria João pergunta se Plutão e Marte estavam em conjunção quando do conflito. Ok, então vamos olhar para trás. Eu estou a dizer que vamos olhar para trás já há algum bocadinho, peço desculpa estender-me aqui um pouco, mas queria fazer esta contextualização. Reparem, vamos voltar aqui atrás até ao dia 22, 21, 22, que é quando as coisas começam de facto a ficar muito difíceis, não é? 22, penso que 22 é quando 21, penso que é quando é declarada a independência, ou é reconhecida a independência das repúblicas separatistas do Donbass. No dia 22, o Parlamento russo autoriza o Putin a usar a força, portanto, a usar o poder militar para defender, digamos assim, ou ir em auxílio dessas repúblicas. E depois, dia 24, então temos o início da invasão com o discurso do Putin nesse momento. E reparem, o que é que temos aqui no dia 22? Temos precisamente a Vênus a aproximar-se do Marte, portanto, ela vai fazer aqui, ou melhor, desculpem, ao contrário, aqui a conjunção foi precisamente no dia 21, o Marte aqui ultrapassou a Vênus, porque ela estavam juntos, mas estava à frente, e depois aqui no dia 16 começa o Marte a ultrapassar a conjunção, e começa o Marte a ultrapassar a Vênus. E quando chega aqui o dia 24, este dia 24 é interessante do ponto de vista astrológico, e respondendo à pergunta, Maria João, o momento, digamos assim, em que o fósforo se acendeu, não é? Em que se
em que Putin decidiu, ainda assim sabendo que toda a gente estava a ver o que ele ia fazer, e ele a dizer, não vou invadir, não vou fazer isto, não vou fazer, e eu acho que essa era a estratégia da comunidade internacional e sobretudo dos Estados Unidos, quer dizer, eu sei o que vocês vão fazer, e portanto dessa forma dissuadir um pouco que se fizesse, mas Putin depois vai e faz. Portanto, eu acho que aí é que realmente há aqui uma decisão, não é? Ou seja, este momento era tenso, mas não necessariamente inevitável, ou seja, este conflito não creio que fosse inevitável. Foi realmente uma decisão que alguém fez, não é? Sabemos também, alguém, portanto, no Kremlin, Putin, com certeza, que tomou esta decisão de avançar com um plano que já tinha. E, portanto, acender o tal fósforo no barril de pólvora. Eu não acho que ele tivesse, e isso é consensual na maior parte dos analistas, que ele quisesse o que está a acontecer, não é o que tivesse planeado que as coisas acontecessem desta forma, mas é isso que acontece quando nós, enfim, subestimamos, não é, o barril de pólvora onde estamos sentados. Eu acho que vou controlar, mas depois não controlo nada, não é? Então, isto é importante porque este momento aqui do dia 24, e andando aqui umas horas, porque o momento... Eu tenho aqui até... Vou-vos mostrar um mapa. Oh, Jorge, posso fazer uma outra pergunta? Claro. Aqui, não sei se Mercúrio está em quadratura com Urano. Será por isso que foi uma decisão mais precipitada, como estás a dizer que ele não queria talvez... Sim. Aquele discurso do Putin foi uma coisa que também nos deixou, ok, o que é isto? Não é? Aquela justificação histórica, aquela retórica toda, que é assim desconcertante, não é? Ok. E isso, sim, este discurso, portanto, este é o mapa do discurso do Putin, portanto, que anuncia a invasão, será o momento em que a invasão é anunciada. Tem exatamente essa quadratura do Mercúrio ali ao Urano, muito bem visto, não é? Portanto, essa perspectiva de a comunicação é disruptiva, ninguém esperava aquilo, não é? Que a coisa avançasse. Portanto, eu acho que foi muito este jogo de fazer aquilo que ninguém espera. E às vezes, e aqui foi fazer aquilo que já ninguém esperava, que é fazer aquilo que toda a gente esperava que eu fizesse, não é? Ou seja, toda a gente dizia que era isto, porque tinha os planos e de facto a inteligência era correta, e aí o surpreendente foi ir à frente com aquilo que se tinha planeado, mesmo que toda a gente já tivesse descoberto e o elemento de surpresa tivesse desaparecido. Só que aí Putin não contou é que, de facto, o poder comunicacional no Ocidente e a mobilização da opinião pública também levou a que os decisores políticos no Ocidente e nas democracias, porque aí de facto isso mostra-nos o quanto o poder popular é importante nesse sentido, não é? Quanto nós influenciamos as decisões, às vezes achamos que não temos poder. Claro, não temos poder absoluto, temos o poder de um indivíduo, mas quando de facto há uma congregação dessa vontade, há mudanças políticas e de facto a resposta foi aquilo que se calhar Putin não estava à espera. E portanto eu acho que aí também tem muito a ver com este lado aquariano, não é? E uraniano que nós estamos a viver. Mas reparem, o que é que acontece aqui de importante também? É que esta conjunção Marte-Vênus, portanto a Vênus está mesmo ali 21,50, portanto vai entrar no grau 22 também logo a seguir, é o ponto onde se deu a conjunção de Saturno-Plutão, quando? Em janeiro de 2022. E janeiro de 2022 foi o momento em que nós entramos, portanto, foi quando começa a surgir a questão da pandemia e, de facto, foi a guerra que nós já tivemos a viver, não é? Portanto, já estamos há 2 anos numa guerra não contra uns contra os outros, mas uma guerra contra a natureza, não é? Contra um vírus
e portanto contra, ou melhor, uma guerra para sobreviver. É uma guerra para sobreviver. Sobreviver não quer dizer que fosse um vírus assim tão letal, mas de facto pela grande disseminação iria ser terrível se não tivéssemos feito aquilo que fizemos e de facto foi muito duro estes 2 anos. Que é o que acontece quando temos estas conjunções de Saturno-Plutão. Portanto, estas conjunções de Saturno-Plutão são, de facto, grandes terremotos civilizacionais que, enfim, acontecem com alguma regularidade. Não quer dizer que tenham que ser sempre assim destrutivas, mas a Primeira Guerra Mundial começa com uma Saturno-Plutão, a Segunda com Saturno-Plutão. Então temos sempre visto isto, não é? Saturno-Plutão traz sempre momentos de grande impacto transformador. E aqui em Capricórnio, as estruturas, portanto o quanto, não é? Tudo abalou, até a nossa confiança, não é? Nos governos, nas autoridades, que já vinha sendo trabalhado e digamos assim, transformado desde que o Plutão entrou em Capricórnio, 2008, e portanto este aqui, diria, teria sido o auge, não é? Agora reparem que esta conjunção aconteceu exatamente no grau 22. E isto também é interessante, isto também é muito válido, porque já não está lá o Saturno e o Plutão no 22, o Saturno agora está nos 18 graus, ou melhor, já está um bocadinho mais à frente, portanto no dia 24 estava nos 18 graus, o Plutão já está aqui mais à frente nos 27, mas ainda assim aquele grau 22 é como se tivesse ficado ali uma marca, não é? Um ponto quente. E ao passar ali aquela conjunção, que à partida não seria, não é? Marte-Vênus é uma conjunção que acontece todos os anos, não tem nada de terrível nesse sentido, porque a Vênus dá uma volta ao zodíaco todos os anos, Marte dá uma volta de 2 em 2 anos, e portanto isto é uma coisa muito natural, muito que acontece bastante. Só que acontece precisamente naquele grau 22. Ou melhor, dá-se um bocadinho antes, não é? no grau 17, mas depois eles mantêm-se juntos, e isto sim é algo não tão habitual, não é? Que eles se mantenham tanto tempo juntos ali, e isso cria uma tensão, uma química muito forte, não é? Vênus e Marte. Mas pronto, passa ali naquele grau desta conjunção, e portanto o tal barril pobre, não é? Ou seja, tínhamos aqui coisas muito armadilhadas, muita tensão, e tínhamos visto isso, não é? Anteriormente, em coisas não tão graves, mas por exemplo, nos jogos de futebol, de repente começar tudo, é um pouco aquele rastilho, não é? É como isso, como vimos também aqui num jogo do Porto Sporting, não é? Que de repente basta alguém dar um encontro em alguém e de repente está tudo a chapar uns aos outros, e portanto basta esse fósforo que se acende naquele ambiente. E acontece isto, eu acho que de um ponto de vista mais coletivo, não é? E a guerra de repente às vezes faz-se nessa perspectiva. Claro que há aqui um planeamento, há aqui uma perspectiva planeada e racional naquilo que está a acontecer. Não seria aquilo que está a acontecer, não é? Acho que Putin queria fazer aquilo que fez na Chechênia, fez na Geórgia, já tinha feito na Crimeia, então na Crimeia assim muito passando pelos pingos da chuva, não é? Não houve grande retaliação, sanções, nada de muito... e ele acabou por conseguir aquilo que queria, e eu penso que era isso que estava, não é? À espera que também acontecesse com um bocadinho mais ou menos de retaliação ou de condenação internacional, que conseguisse o seu objetivo. Mas lá está, é subestimar, não é? Aquilo que o tal barril pobre, e portanto foi isto, não é? Ou seja, e é mesmo naquele momento, não é, que há esta decisão, e isso é interessante, não é? Portanto o dia 24 ter exatamente ali o grau da conjunção
do Saturno-Plutão. Isto não é para assustar ninguém, não é? Obviamente, quando eu falei aqui em guerras mundiais, porque, atenção, acontece sistematicamente a conjunção de Saturno-Plutão. Depois da Segunda Guerra Mundial já houve conjunções de Saturno-Plutão sem ser esta. O facto de termos armas nucleares é muito perigoso, é assustador, mas ao mesmo tempo tem impedido que haja confrontações maiores, não é? Confrontações a uma escala muito massiva, porque sabemos que a partir daí, não é? Enfim, pomos em causa a nossa própria sobrevivência como espécie. Portanto, Sr. Jorge, desculpa lá perguntar, tu foste buscar a conjunção de Plutão a Saturno, não é? sim. Que foi quando se deu a pandemia, mas a relação que estás a fazer agora é porque estás a dizer que essa conjunção tem efeitos bastante longos, a longo prazo, é isso que estás a dizer, porque Saturno já está afastado, ou ainda contas como havendo astrologicamente essa... Ou seja, estas energias Plutão-Saturno ainda se estão a fazer sentir, não é? Sim, são ondas de choque, não é? Nós ainda estamos nesta onda de choque. Pois, eu não tenho presente o grau a que está agora Saturno e Plutão, portanto estão afastados... É isto que está aqui agora, mais ou menos, não é? Portanto, Okay. 24, portanto agora o Saturno está um bocadinho, um grau ou outro mais à frente e o Plutão está no 27. 27, ok. Plutão ainda está em Capricórnio, não é? Sim, Então, sim, de alguma forma, ainda estamos neste processo. Pois, mas agora pois é que perguntei há bocado, porque faz Marte, ao juntar-se a estas energias, Marte é o deus da guerra, não é? E, portanto, Exato. Portanto, daí haver esta... Se há uma tensão, não é? Marte é o tal rastilho, não é? Sim, exato. É o gatilho, mais do que o rastilho, é o gatilho, não é? Sim, Que sim, acende esse rastilho. Portanto, se as tensões estão ao rubro, aqui a ideia é, ok, não vamos escalar, porque quanto mais escalamos, não é? As coisas depois saem fora de controle, não é? Porque o Marte depois tem esse lado, quando sai cá para fora, enquanto não gastar aquela energia, não suaviza, não é? Portanto, e enquanto tem energia, destrói e é agressivo, não é? Ou violento. Ok. Portanto, é essa a ideia, não é? Ou seja, aquele grau 22 tem ali uma marca, não quer dizer que isto fique agora para sempre, não é? Que o grau 22 de Capricórnio fica ali, pronto, poderá ser um grau que vai ficar conotado também com todos estes processos que nós estamos a passar agora e sempre que for revisitado, ativado, as tais ondas de choque poderem-se fazer sentir, mas não será, obviamente, a mesma coisa, não é? O que acontece é que eu acho que nós estávamos aqui a sair da pandemia, a perceber que tínhamos que criar um novo mundo também, de alguma maneira, mas é difícil a mudança, não é? É muito difícil a mudança. E já estava tudo, nós próprios, a querer voltar ao mesmo, não é? Querer, muitas das vezes, ok, sim, temos que mudar. Depois passa um ano, passam 2 anos e vamos começando a ficar outra vez naquela normalidade dos padrões do passado. E, portanto, eu acho que este foi uma outra chamada de atenção, está a ser uma outra chamada de atenção, porque há problemas também que precisam de ser resolvidos de outra forma. Se calhar mais revelações ainda virão, não é? Que é a época das revelações, tudo aquilo que nós precisamos de resolver-se, possivelmente estão a vir todas ao de cima agora, não é? Estamos a sair de uma, entramos noutra. Acho que essa é uma boa palavra, Maribel, revelação, não é? Nós estamos a ter aqui uma revelação, uma tomada de consciência do quanto, pelo menos eu falo da perspectiva ocidental, não é? Que é a nossa, e que são os valores com os quais eu me identifico e não me identifico com outros, identifico-me com democracia, com o humanismo, com os direitos humanos, com a resolução de conflitos através da diplomacia, vias pacíficas, a diplomacia,
Mas nós estávamos a ver claramente que a pandemia também nos levou a flertar com coisas, não é? Dentro da própria, é uma espécie de processo de autodestruição, porque é importante em democracia nós termos voz, crítica e apontarmos o dedo quando as coisas não estão mal, ou quando não estão bem. Mas também é importante nós fazermos o outro lado, que é valorizar o que está bem, porque senão às tantas acabamos por nos autoconsumir e autodestruir. É fácil, não é? Destruir as democracias quando são tão abertas, e é isso que é explorado por outras perspectivas que são adversárias desta perspectiva democrática. É fácil minar, não é? É só deixá-los... Ok, eles destroem-se uns aos outros, não é? Portanto, entram em guerra uns com os outros e, portanto, depois é só apanhar os pedaços quando isso terminar. A eleição de líderes narcísicos, não é? Nós estamos a revelar... também há aqui uma revelação. Parece que quando nos estamos a afastar da linha de equilíbrio, é uma chamada de atenção para podermos integrar quer a parte de organização, de tradição, com a parte de inovação e termos que criar pontes, não é? De ligação. Não é tudo o que é tradicional é bom, nem tudo o que é novo é bom. Enfim, eu acho que é esta guerrinha que nós temos que integrar. Conseguirmos o equilíbrio entre as coisas, e de facto nós estamos a ver cada vez mais uma radicalização, ou é preto ou é branco, ou é vermelho ou é verde, ou é isto ou é aquilo, e de repente... Sempre houve também, não é? Sempre houve, obviamente, mas essa dinâmica pode ser interessante, não é? Como na política temos esquerda, direita, temos oposição e governo. E isso é salutar. Possivelmente destes movimentos é que obrigam, não senhor, temos que olhar mesmo para isso e temos que decidir mesmo ou resolver a questão, não é? Parece que nos estão quando sempre começa a haver cisão total, em que já não há não há uma dinâmica criativa, não há diálogo, em que há um lado que se barrica em relação ao outro, então isso já não deixa de ser, já não é criativo, já não é positivo, não é? Já cria ruptura, já cria divisão. Porque uma coisa é esta polaridade positiva, não é? A tal química de Vênus e Marte, ou de Sol e Lua, do Yin e Yang, não é? Porque isso é criativo, não é? Haver essa polarização é uma polarização criativa. A partir do momento em que um se entrancheira na minha visão contra a visão do outro, então aí já deixa de, não é? Em vez de dançarmos, andamos à porrada, não é? Portanto, bem, mas vamos então olhar aqui para algumas outras, para o desenvolver desta situação. Portanto, reparem, isto foi dia 24, e o que é que aqui aconteceu? É que, de facto, reparem, ali, isto pode parecer assim, quando temos muito encavalitância ali no mapa, pode não se perceber bem, mas Marte e Vênus são estes dois tracinhos que estão aqui, não é? O vermelho e aquele turquesa, e o Plutão é este aqui mais Bordeaux, ok? Portanto, o que assistimos aqui é que, desde logo depois a Lua, no dia 26, não é? Logo 2 dias depois da invasão, vai se juntar, não é? Aqui vai também ela própria ganhar aqui um momento, não é? Eu acho que foi realmente o tal choque brutal que nós sentimos e que estávamos atordoados com tudo isto, não acreditar, não é? No que estava a passar, e de facto esta aproximação de Marte a Plutão, que foi acontecendo, não é? Reparem aqui, o tal grau 27, aqui estão os três juntinhos, então Marte, Vênus e Plutão, portanto no dia 2 de março. E o que é que acontece no dia 2 de março? É quando temos, no dia 3, portanto logo a seguir, não é? Isto depois as horas também, e é interessante quase que isto é a hora, é quando temos o ataque
à central nuclear de Zaporizhia. E que realmente estava tudo já, eu já tinha medo de ligar a televisão, confesso, não é? Portanto, não tem piada nenhuma, mas parece que cada vez que ligávamos a televisão o mundo estava pior. Então, aquele fogo que deflagrou, não é? Com um míssil que atingiu a central e que realmente estava-se a falar de um possível desastre nuclear. E também as próprias ameaças nucleares, não é? de Putin a colocar as forças de dissuasão. Ele nunca chegou a usar a palavra nuclear, ele é inteligente também nesse sentido, gosta de realmente intimidar, e esse foi claramente um lado de intimidação brutal, de colocar as forças de dissuasão, ou seja, nucleares, em alerta. Portanto, reparem, Plutão também tem a ver exatamente com isso, não é? Plutão é o máximo limite da destruição e do poder. É o poder máximo, também é o poder máximo destrutivo. E aqui realmente foi quando eu diria que chegámos a um ponto de alerta, medo também, não é? De onde é que isto para, ou isto não para e não vai parar, e portanto um desespero também muito grande. Depois há o atravessar, não é? Portanto o Marte e a Vênus atravessam ali o Plutão, e é no dia 6 que se passa aqui uma coisa interessante, não é? Que é, além de Vênus passar para a frente de Marte, portanto a Vênus vai ultrapassar o Marte, ultrapassou o Marte aqui, e isto acontece precisamente no momento em que eles entram em Aquário. Claro, bem, não seria expectável que de repente tudo parasse, não é? Que o mundo virasse outro. Mas foi também aqui que houve neste... já tinha havido algumas rondas de conversação, 2, não é? Mas esta foi a terceira. Neste dia 6 foi quando aconteceu a terceira ronda de negociações, que foi interessante ver até o discurso nas notícias, que era um discurso mais leve, mais de, ok, agora sim é que parece que está a haver negociações de facto, porque até aqui não houve nada. Houve até um infiltrado, digamos assim, ou uma das pessoas estava na comitiva de negociações ucraniana que estava a alertar os russos do que é que estava-se a passar ali, portanto esse foi apanhado. De alguma forma, isso também pode ter desbloqueado um pouco a perspectiva negocial, enfim, mas começou a haver aqui uma luz ao fundo do túnel, mas a perceber-se que, bem, isto ainda vai demorar muito a chegar precisamente a acontecer alguma coisa de efetivo. E é isso que nós temos estado a ver. Claro que ao mesmo tempo também vi uma coisa interessante, que era o Sol a chegar a Júpiter, aqui. Portanto, um momento de alguma forma também de expectativa, de esperança, enfim. Pois esse Júpiter está apagadinho, pá. A nossa esperança está a ficar assim um bocadinho. Pois, ele está em peixe, não é? Mas é isso, é também a onda de solidariedade, não podemos desvalorizar isso, não é? Como realmente uma coisa que é incrível. Portanto, há histórias absolutamente extraordinárias e que têm muito a ver, eu diria, com este Júpiter em peixe, que está-se a aproximar também de Neptuno, e portanto vai haver muito esta ligação aqui, esta ativação dos peixes, mas atenção, os peixes têm esse lado, não é? O lado positivo, mas também tem outro lado, portanto isto vai se revelar em múltiplas facetas, não é? E uma delas é aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? O grande sofrimento, o desespero, a descrença, porque se peixe é crença, também é descrença, não é? Também no seu oposto também pode ser o vazio. A ilusão. Ou a ilusão, exato, a fantasia e a alienação. Alienação. Porque também isso tem sido muito interessante ver. Eu não sei se vocês tiveram Tu não queres estar a fazer parte deste filme, não queremos, não é?
Pois, o tal Por causa desligar, disso. não é? O precisar Exato. desligar, ou ao mesmo Desligar tempo isto. também querer consumir informação e estar conectado, porque querer saber o que se passa, querer vivenciar o que se passa, não é? E canta bem. Ele canta muito bem. Mas aqui eu não sei se astrologicamente existe algum ponto que nós possamos dizer isso, mas a comunicação social, mais uma vez, assim como aconteceu com a pandemia, não faz mais nada senão bombardear-nos. Também um bombardeamento, é também Marte, ok? Não sei se há aqui algum aspecto com Mercúrio, que põe as pessoas completamente. Ou seja, a guerra já é algo que nos desestabiliza. Emocionalmente ficamos a ver as pessoas a sofrer, não é? É horrível, os refugiados partirem, pronto. Há aqui também muitas questões que estão erradas, como o senhor da Ucrânia estar a pôr civis para a frente, enfim, com armas, mas pronto, isso é outra história, que se calhar é por isso que eu acho que isto vai terminar mais cedo do que se pensa, mas eu acho que a comunicação social está aqui a ter um papel, a propósito do que a Maribel estava a dizer, não é? É Mas repara, penoso. A guerra informativa, isto é. É uma coisa aí eu digo aflitiva. uma coisa que tem a ver com o aquário e O tem a ver aquário, com a nova, que não é nova, não é? Mas esta perspectiva muito tecnológica, informativa que nós estamos, esta era de informação. Mas é só lançar informação Ou sem seja, sequer exato, mas pensar nela, é divulgar. isso temos que ser nós a fazer. É que eu acho que o problema, e é isso que eu acho que é importante nós percebermos como pessoas individuais, é que se nós estamos a projetar uma autoridade fora, que diz assim, são as notícias ou são os editores que têm que dizer quando é que já chega, quando é que não chega, ou seja, que têm que fazer esse papel de contenção, que é um pouco paternalista. O que é bom dizer? O que é que eu devo dizer? Ou se somos nós que temos que internalizar isso. Quando é que para mim já chega? Quando é que eu... Deixamos de consumir, pois. Quando é que eu deixo de consumir? Exatamente. Mas não podemos, totalmente, pois. E o que é que eu quero consumir? Porque eu posso ver muitos canais diversificados. E é isso que eu acho que nós não damos valor. Que é o facto de haver canais diversificados, uns mais contidos, outros mais sensacionalistas. Ou seja, somos nós que também temos o poder de escolher ver ou não ver. Eu prefiro ter possibilidades de escolha do que ter alguém que me diz assim, olha, tem que ser desta maneira, agora não vamos dar mais notícias sobre a guerra porque eles já não aguentam mais. Sim, não se pode também fazer isso, não é? Eu acho que somos nós que enterrar a temos que decidir se cabeça vamos ver ou não, na se areia. ligamos aquele canal ou vamos para a Sport TV e ver futebol, porque é essa possibilidade, ou ver um canal de música. Mas isto vai ser... Essa responsabilização é nossa que nós temos que aprender a fazer. Isto vai ser a tónica da era do aquário? Puxa, vai ser a tónica, não é? Se não caímos um pouco naquilo que nós estamos a ver, por exemplo, na Rússia, não é? Que é, ok, também só é divulgam só aquela aquilo que eles querem. visão, aquela perspectiva que sai para fora e que não se pode usar esta palavra, não se pode mostrar aquilo, não se pode dizer não sei quê, não é? Depois caímos nisso. Exatamente, isso também é então horrível. aqui, eu não estou a justificar que realmente não haja exageros, claro que há exageros e há não é só exageros, não é só exageros, é também mentiras. Atenção, eu não sei se vocês... Sim, mas aí Maria João, eu assisto canais... nomeadamente a CNN, foi buscar um vídeo ao jogo de 2016. E vi exatamente um jornalista, um pivô, não vou aqui fazer publicidade, que constantemente está a dizer isto. Esta informação nós não temos como verificar. Isto é uma guerra também de informação. E, portanto, a maneira correta de nós dizermos isto é dizermos sempre qual é a fonte. O governo ucraniano afirma isto. O Kremlin afirma tal. Ou seja, uma vez mais, responsabilizarmos a nós de percebermos se aquilo é verdade ou não é. Eles não estão a dizer que isto é verdade. Estão a dar a informação que lhes passa. Ou seja, não acho que a nossa, pelo menos aqui em Portugal, as notícias que eu vejo passem mentiras. Ou podem passar coisas que não são verdadeiras,
mas não vejo que tenham uma perspectiva de querer iludir Mas, ou ó enganar Jorge, ninguém. espera Mas aí. dizer, ok, isto é aquilo que nós sabemos, é a informação que temos, que pode ser errada. E eles próprios Claro, o dizem. é o próprio sensacionalismo, não é? Eu, se quiseres, eu mando, isso até está a correr noutros canais do Telegram, que é um videojogo de 2016, que é um ataque não sei aonde e que não foi nada na Ucrânia. Portanto, é importante que as pessoas, e o aquário também é isso, é eu ter a possibilidade de me expandir por outras redes que não sejam só aquelas, não é? Certo? Sim, mas aí esta é uma discussão que já vem de algum tempo, aí não é, mais Jorge? dificuldade, então aí é mesmo onde estamos entregue aos bichos, não é? É justamente a Temos que discussão que mesmo nós perceber temos, o por que exemplo, do é e não temos muitas Facebook, ferramentas para não perceber é? o que é verdade ou não é. De controlar Portanto, aí os conteúdos. lamento, eu aí acho que realmente os nossos meios de comunicação oficiais são os mais fidedignos possível dentro disto, não é? Sim, mas isso é o Telegram, jornalismo ou normal, para tem o que indicar a TikTok, ou fonte. para outros, eu aí tenho que, não estou a dizer que é falso, mas aí eu tenho que ter muito critério, tenho que ter muita atenção, tenho que fazer eu o trabalho de Quem é a perceber se fonte, aquilo é pois. verdade ou não é. Claro, Bom, mas claro. isto é a perspectiva aquariana, não é? Eu acho que tem muito a ver com o aquário, e é essa guerra também de informação, de comunicação que está a existir, e é essa que também eu penso Putin não esperava, não é? De alguma forma, porque do outro lado ucraniano há uma capacidade muito maior, até o próprio presidente é muito mais comunicativo, tem essas ferramentas, enfim. Então, pronto, sem querer entrar em dizer o que é que está certo ou o que está ou não, mas é uma guerra informativa, claramente, não é? Bem, mas andando aqui para a frente, já mais agora, o que é que, olhando, digamos assim, um pouco para os próximos dias, o que nós vamos ver claramente, e eu acho que este será o momento aqui, enfim, os trânsitos impactantes agora para breve, é que este Saturno vai começar a fazer a quadratura ali, vai começar a aproximar-se da quadratura dos nodos, e estes nodos são muito importantes porque o nodo de sul, até já tinha falado nisso, não é? Nos outros céus do mês, este nodo sul que está em Escorpião e o nodo norte em Touro, portanto esta perspectiva de nos direcionarmos mais para aquele lado taurino, o aspecto taurino, ou seja, a pacificação, que é exatamente o oposto aqui deste lado escorpiónico, mais distorcido, que é a guerra, é a sobrevivência, é o medo. O secretismo, as coisas que estão profundas, a estão falta de esquecidas. transparência também, de É alguma mais, forma. mais nesse sentido. Vamos lá limpar. A É o que está a limpar agora. A manipulação, enquanto que touro é uma coisa muito pragmática, não é? E à partida mais racional, mais terra a terra. Bem-estar. Viva o touro! Exatamente, mas lá está, o nodo norte é aquilo que nós precisamos para equilibrar, mas o nodo sul vem trazer ao de cima, vem convocar ao de cima aquilo que precisa de ser transformado, e portanto este choque, não é? Da sobrevivência, da guerra, do medo, que é isso que nós precisamos de alguma forma caminhar para Mas, aquela Jorge, é exatamente isso, são os medos profundos do signo de Escorpião. É que está tudo a vir aqui ao de cima, é que todos nós estamos receosos, de tal maneira que estamos tão receosos, estamos a atrair isto tudo também, não é? Claro. Estamos a limpar. É assim, nós temos toda a razão para estarmos receosos, não é? Pois, mas porque estão a vir ao de cima. De um lado está uma potência nuclear e que não é aquela coisa, ok, o Putin acorda de manhã e estou louco e vou carregar num botão. Claro que as coisas não acontecem assim. É sério, tem que Há se todo ter mesmo... um caminho para lá chegar. O problema é esse, é que nós estamos a ver, a partir do momento em que se dá o primeiro tiro, vem um segundo, vem a retaliação e é uma escalada que nunca mais acaba. E quanto mais escala, mais difícil é parar. Mas isso sempre existiu, por isso agora é que está a vir ao de cima, não é? Portanto, não é propriamente aquela coisa do louco com a mala e o botão. É todo o processo que chega até aí, não é? Pode demorar,
mas à medida que vai escalando, e depois é outra coisa, todas as instituições que nós temos para preservar a paz, com isto, foram completamente estavam ineficazes, daí tornadas redundantes, não é? é Ou mais seja, uma chamada de atenção daquilo que que é nós isso, temos que nós não resolver. não valorizamos a ONU, não valorizamos isto, ou seja, na nossa própria Valorizamos, não queremos é lhe dar muita importância, achamos exato, que mas está é tudo isso, não é? Ou controlado. seja, Pois, precisamos de lhes dar essa importância, e até como não são só os nossos líderes. Uma vez mais, os nossos líderes agora, pelo menos aqui no Ocidente, é muito claro o quanto foram, porque é isso que eles fazem, no fundo, eles estão lá porque nós os pomos lá. Então, é essa a diferença de alguém que está lá por decreto e que não vai sair e que alguém diz alguma coisa, portanto, acaba por ser silenciado. Portanto, nós temos algum tipo de poder, óbvio. Poder individual é pouco, mas congregado torna-se bastante. Então, se coletivamente nós tivermos essa valorização dessas instituições, em vez de muitas vezes as minarmos só porque, enfim, pedem recursos, não é? Ou porque não gostamos das decisões, não é? Ou porque são incómodas as decisões, que é isso que de facto nós precisamos. Precisamos de mais maturidade cívica. Saturno em Aquário. E, portanto, este processo ainda vai demorar aqui algum tempo, mas vamos ter aqui isto. Vênus a fazer uma quadratura a Urano. Portanto, ou seja, neste longo caminhar da Vênus até ao Saturno, nós vamos ter aqui aquela quadratura a Urano. Isto acontece no dia 19. Depois, logo a seguir, vem o Marte. Eu não sei se isto é positivo ou negativo, nem é uma coisa nem outra. É o que nós fizermos dela, não é? pode ser uma Agora, inovação em termos de diplomacia, vamos pensar assim. pois, isto, eu diria que é uma oportunidade para haver aqui alguma coisa que Compromisso. mexe no status quo das coisas, não é? Do status quo de como as coisas estão. Só que a seguir vem o Marte. Pronto, mas o Marte também é isso. O Marte também é ação para mudar alguma coisa. Agora, lá está. Pode ser também uma ação altamente destrutiva, não é? E inesperada e com alguma coisa fora do comum, mas também pode ser aqui algo que venha revolucionar, mudar a perspectiva das coisas, alguém que possa mudar de posição, não sei, depois podemos estar aqui a especular, a China que intercede porque tem muito poder junto da Rússia, ou alguma instabilidade interna dentro da própria Rússia que possa desbloquear algum tipo de coisa, ou a Rússia fazer uma coisa ainda mais impensável e pronto, não quero pensar muito nisso, mas há aqui um momento de facto disruptivo que pode ser aproveitado talvez nessa disrupção para solucionar, para ver as coisas de outra perspectiva. Portanto, não é perspectivas que estão muito... A Rússia quer uma coisa, tem as suas exigências, a Ucrânia tem outras, e haver aqui alguma forma de conciliar isto para que ambos possam sair, a Rússia com alguma face lavada, salvar a face de alguma forma, não é? E ter uma bandeira para dizer, ok, isto não foi assim, foi uma vitória, e a Ucrânia sobreviver ou ter aqui alguma perspectiva de reconstrução e de separar exatamente esta loucura. Mas pronto, essa é uma oportunidade. A Ucrânia já recuou um pouco na questão de querer ser aceito pela NATO, de se candidatar à NATO, pode ser que Sim, eu acho que apaziguou isso um já pouco. estava desde o início. Agora, é claro que numa negociação nós Não, não podemos mas dizer, eles não podemos depois, dizer logo as coisas que vamos pois, ceder, porque senão aí, então, mas eles estavam a agudizar com essa informação, como é óbvio, sim, agora já voltaram nunca, um não é? Na pouquinho NATO, nem na atrás, NATO, nem mas na União isto é o namoro, Europeia, o gato e o rato, nenhum não é? país pode entrar que está em conflito. Se um Pois, país está em exatamente, conflito, nunca poderá entrar na NATO. E isso nunca claro. esteve em cima da mesa propriamente. Agora, Sim, mas vou usar isso nos como, próximos como anos. estamos a ser mais Claro, conciliadoras e eu acho bem claro. que usa, não é? Para ver se saímos desta, pá, de uma por toda, que a gente tem que estar concentrada as nossas energias em outras coisas, pá, não é nisto.
Pronto, mas isto vai ser duro. Eu diria que isto vai ser duro, vai exigir muito, Vai exigir muita tomar medidas resiliência para o da nossa futuro, que isto parte. não fica assim. Mesmo que fique apaziguado, isto é uma bombinha que está ali Claro. pronta a Neste explodir. momento já nem tem a ver com o conflito que existia anteriormente, não é? Ou as divergências que haviam anteriormente. A partir do momento em que se invade um outro país e se começa a mandar bombas para dentro de e arrasar cidades, essa é que é a grande preocupação, é parar com isso. E depois então tem que se voltar atrás ao sítio onde se calhar já se estava, não é? E aí já não é mau, quando agora pensamos assim, bem, se conseguíssemos regressar ali ao dia 22, 23, já não era mau. Portanto, aí voltar à mesa das negociações e haver duras negociações, mas não ver bombas a cair. Isso é que é muito importante agora parar. E reparem como isto também nos traz essa relativização de certas coisas, não é? Põe as coisas em perspectivas. Quando começam a cair bombas, de repente entramos numa outra escala e, portanto, a partir daí, ok, aquilo que se calhar estava antes parecia muito mal, já nos parece um ótimo estar, não é? Ou seja, pelo menos há diplomacia, ou pelo menos há diálogo, possa ser tenso, possa andar tudo a ter dificuldade em entender-se, mas pelo menos não anda aos tiros uns aos outros, não é? Portanto, depois, o que é que acontece? Temos aqui a Vênus a chegar ao Saturno, isto acontece no dia 28, já com o Sol em Carneiro. Portanto, o Sol em Carneiro, reparem que também é importante, porque é exatamente na altura em que a Vênus faz a quadratura ao Urano, que o Sol também entra em Carneiro. E, portanto, lá está. Ou seja, pode ser um momento de desbloquear qualquer coisa e da ação, mas não será propriamente assim tão tranquilo. Portanto, há aqui um potencial também das coisas poderem escalar se não houver controle. Ir de cabeça, de impulsividade. Sim. Tem que se conter aqui muito aqui, este sol. Mas pronto, este Sol é o início da primavera, portanto é um novo ciclo, portanto isto também pode ser um não é? alento. Ou seja, não tem que ser necessariamente uma coisa má, não é? Mas, enfim, dentro de um conflito, dentro de uma guerra, ativar carneiro é sempre... Não, mas pode ser um alento no sentido de, vamos clarear isto e para a frente. Pode ser bom, pode ser bom. Murro na mesa, não é? Um murro na mesa até, vamos imaginar que isso Já possa chega funcionar. disto. É um risco, não é? Neste momento, dar um murro na mesa é um risco. Os Estados Unidos podem fazê-lo, podem chegar e ter uma postura mais assertiva, mais agressiva. Agora, lá está, é sempre o risco, não sabemos se isso é bom, se é mau, se vai resultar, se não vai resultar, não é? Se vai escalar ou se pelo outro lado vai dizer assim, bem, se calhar é aqui o limite e eu tenho que recuar. Isto é muito aquela luta de gatos, não é? Não sei se vocês já viram os gatos, não é? Quando estão a medir forças, não é? Aquela, não se engalfinham um no outro, mas estão ali um no outro a miar e a intimidarem-se, até que de repente, não é? Espera-se que não se engalfinham um no outro, mas é muito aquela tensão e é uma coisa muito, muito difícil de perceber o que é que vai sair dali. Não é? Pois é o fator surpresa. É quem é que tem primazia, portanto isto é muito, obviamente, estar esta luta de gatos, ou seja, do que for, com potências nucleares, não é boa ideia, obviamente. Não, temos que evitar ao máximo, a sério, porque isto depois escala com a economia global, como temos, é facílimo de apanhar, toda a gente já está envolvida, isto é inevitável, portanto temos que evitar a todo o custo. Vamos lá ver se há bom senso. Bom senso precisa-se. Vamos ver, vamos esperar que sim, não é? Portanto, reparem, depois o Sol entra em Carneiro, vai haver aqui esta lunação, portanto, e a Vênus afasta-se, vai começar a afastar-se depois do Saturno, mas é a vez depois do Marte chegar a Saturno, e portanto tudo isto é muito tenso.
sobretudo esta lua nova aqui de Carneiro, que eu acho que tenho aqui também a lua, o mapa. Não tenho aqui a lua propriamente exata, mas é aqui nesta altura, ok? Portanto, só andando aqui um bocadinho para trás, umas horas, vemos a lua, que depois, obviamente, teremos a oportunidade de ver no próximo céu do mês, mas fica já aqui alguma informação sobre isso. Reparem, acontece com Mercúrio, com Quiron, portanto temos aqui uma conjugação de Mercúrio, alunação, Sol e Lua, e Quiron. Ao mesmo tempo temos Marte, Saturno e ainda a Vênus a fazer quadratura aos nodos. Estão todos Portanto, isto é encavalitados. muito tenso. Isto é muito tenso, de facto. Depois, é nessa altura que também temos a aproximação de Júpiter a Neptuno. Mas lá está, atenção não quer dizer necessariamente uma coisa negativa, não é? Pode ser que neste momento até se possa chegar a algum tipo de conclusão de algo, não é? Às vezes pela própria perspectiva da escalada, realmente haver aqui uma ação assertiva que pare, não é? A forma como as coisas estão a evoluir. Mas pronto, até lá muita coisa vai acontecer, obviamente, não é? Isto cada dia... Aqueles aspectos aos nodos, quer do e quer norte, quer sul, é um bocado contraditório também, não é? Contradiz. Eles vão sempre fazer, não é? Se faz uma quadratura a um, fazes Pois, quadratura ao por acaso outro, há não é? outro, mas isto, O que significa é que realmente duas forças a lutar. tem que haver aqui o quê? Tem que haver aqui esta pacificação. Eu diria que isto é a oportunidade dessa pacificação para nós podermos fazer esta Integração. integração. Ok. Não é? Pode ser Ou seja, isso. o caminho para esta integração dos nodos passa por aqueles planetas. E aqueles Pode ser planetas é Marte, Saturno e Vênus E vemos. em Aquário. Ou seja, é preciso ser assertivo, É a Marte, resolução. haver compromisso e rigor e seriedade, Saturno, e haver Compromisso. entendimento. E compromisso Haver também. diálogo e concessões, não é? Portanto, Vênus. Sabemos que isso é difícil, não é? Mas é isso que de alguma forma vai ser pedido. É essa, eu diria, a oportunidade de solução passa por aí. É possível. Eu ainda tenho esperança no ser humano. Eu também, não é? Aliás, acho que nós também estamos a ver isso, não é? Porque não podemos ser... Porque às tantas temos muito esta coisa de nos depredarmos a nós próprios. Eu acho que tanto a democracia tem aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Nós dentro da democracia parece que queremos sempre ver o lado negativo, porque podemos. A verdade é essa, como podemos criticar, parece que ficamos muito sempre emperrados nesse lado. E às vezes também temos essa perspectiva de nos olharmos a nós, seres humanos, como uma coisa má. O ser humano é mau, se calhar haver quase aqui uma espécie de... Bom, isto, se nós também desaparecêssemos, o mundo era melhor. Como se não valorizarmos aquilo que o ser humano também é. Eu acho que isso, de facto, é a derrota da humanidade mesmo. E, portanto, nós temos, se não acreditamos... É como também dizemos, se não acreditamos em nós, quem é que acredita? No nosso plano pessoal, também fazemos isso, não é? Temos que acreditar em nós. Também, como humanidade, temos que acreditar em nós, senão, de alguma forma... Claro, às vezes entramos nisto. em situação de conflito, o bom vem ao de cima também, e a sagacidade e a nossa energia depois tem que E ir é ao de esse cima. o trabalho que eu diria, não é? Porque estamos aqui a ver numa perspectiva muito coletiva, mas é esse o trabalho que todos temos que fazer, cada um de nós. A fibra Claro que que somos podemos feitos.
contribuir para o que se está a passar, ou seja, enfim, acolher refugiados, ajudar da maneira que for, ou outros que acham que têm que fazer isso, agarrarem armas e combater para a Ucrânia. Cada um participa no drama coletivo da maneira como pode, acha que deve, enfim. Exatamente. Mas depois também temos este lado que é a nossa esfera pessoal, que também temos que fazer processos, não é? Também temos que fazer aqui algum tipo de integração, que é não demonizar desde logo as coisas, não entrar no preto e branco. Obviamente que há valores, não é? Mas uma vez mais também não é dizer, ok, é arrasando com o Putin que o mundo vai ficar melhor, não é? Ou arrasando com as ditaduras não se podem arrasar, não é? A democracia também não se pode. Eu acredito na democracia, sou um democrata, ok, gostava de ver um mundo todo ele democratizado, mas na democracia não se instaura de fora, não é? Ou seja, não vou chegar a nenhum país e dizer, ok, agora isto, vocês vão ficar melhores, não é? A Rússia, o povo russo vai ficar melhor se isso realmente ficar uma democracia. Não. Como a Ucrânia é exatamente isso, é um território que está a passar, não é? Que está a fazer essa transição e que tem feito essa transição e está-se a aproximar disso. E por isso é que é perigoso. O perigo da Ucrânia para a Rússia é esse, não é? O perigo da democracia. Que é perigosa do ponto de vista do outro lado, não é? Obviamente. Temos que fazer É as esse o risco. transições. Isto também são as transições, são os conflitos essas no transições- início de uma nova era, não é? Exatamente, Era as do Aquário. transições implicam que as velhas formas de Estado, Nos por estamos serem a obrigar a executadas, pensar. resistam, não é? E resistem, e quando resistem também com muita destruição. E, portanto, também precisamos de compreender, mas compreender não significa que não nos tenhamos que posicionar. Eu acho que temos que nos posicionar. Já estamos na era do Aquário. Pois, mas lá está. O quanto a era de Aquário não é necessariamente uma Estamos a dar era trabalho. do Kumbaya, não é? Que vamos todos. É mais, quanto mais consciência nós temos, é como crescer, não é? Quanto mais velhos nós somos, também Isto ainda é pior. mais consciência temos das questões, mais difícil é a vida também nesse sentido, mais nos coisas questionamos. mais responsabilidade temos, não é? Portanto, bem, só ver aqui algumas questões, eu não tenho visto aqui se tinham colocado algumas questões. Ok, muito bem. Não sei se tem alguma pergunta, outra, não sei se acho que acabámos de falar um pouco de tudo isto que vocês aqui perguntaram, entretanto. Pronto, eu queria só terminar mostrando aqui um slide que já mostrei noutros meses anteriores e que eu acho que tem muito a ver também com o pano de fundo do que se está a passar, que é a quadratura de Saturno-Urano. Ou seja, obviamente tivemos a ver o momento, não é, do conflito que teve, o gatilho foi ali se calhar aquele Marte-Vênus, não é, passar no grau 22, mas este tem sido o grande desafio ao longo dos últimos tempos, de 2021, portanto Saturno quadratura a Urano, que fez ali em fevereiro e junho de 2021, e nós vemos muito isto, não é? Aquilo que há pouco até Maribel falou, não é? Do velho e do novo, não é? Portanto, falámos anteriormente disso, e que agora, em dezembro, depois também de 2021, teve a última destas quadraturas, mas reparem que em setembro ainda temos ali uma aproximação que é muito, muito próxima, não chega a fazer, mas é muito próxima. Só que o que é que acontece? Reparem que agora há um envolvimento aqui dos nodos. Aqueles nodos ali não há envolvimento, porquê? Porque eles estão no eixo Sagitário, Gêmeos, e portanto não há ligação, não é, com Touro e Aquário, ou pelo menos há um trígono, não é? Portanto não trígono e sextil, então é a coisa mais fluida, mas aqui realmente há interferência com os nodos, que é isso que nós vamos ver nos próximos meses, é esse
é esse o trabalho que também temos que fazer para evitar que as coisas saiam muito fora de controle. Porque o Saturno, vimos ali, não é? No final, no início de abril, já essa perspectiva a constelar-se. Portanto, o Saturno aqui a fazer quadratura aos nodos e, portanto, aqui mais para o fim, em julho, vai acontecer isso com o Urano também à mistura. E, portanto, temos ainda aqui pela frente um longo caminho de tensões, mas atenção, o céu está sempre com tensões, não é? Portanto, isto não é nada de novo, no sentido de olharmos para o mapa e de repente vermos ali quadraturas e coisas assim, mas neste contexto elas tornam uma proporção maior, mas são também oportunidades de consciencialização e às vezes são nessas quadraturas que nós fazemos a transformação e, portanto, não devemos ter medo delas, mas sim vê-las como oportunidades. Alguma questão que queiram colocar, dúvida ou comentário, estejam à vontade, antes de terminarmos. Jorge, obrigada por esta maratona outra vez, pela partilha, sempre nos ajuda aqui a refletir sobre estas questões e ajuda-nos um bocadinho a pôr as coisas em perspectiva. Obrigadíssimo. Ok, obrigado, Maribel. Pelo convite também. Ok. Pronto, é essa a minha esperança também, que as coisas possamos alinhar-nos com o nosso lado mais positivo e criativo e espero que, pronto, este céu do mês, de alguma forma, tenha ajudado aqui a trazer alguma racionalidade também, porque também precisamos um pouco isso, não é? A astrologia traz esse lado mais mental, nos ajuda também a observar as coisas e também a ter alguma esperança, porque de facto isso é importante, não é? Sem acreditarmos, e é nestas alturas que também vem isso, não é? Ao de cima, o lado também de termos fé numa coisa que realmente não controlamos, não sabemos como vai acontecer e, portanto, temos que entregar e aceitar e fazer a nossa parte, que é o melhor que podemos fazer. Então, obrigado a todos pela vossa presença e espero que os próximos dias sejam mais luminosos do que os últimos. Um abraço. Obrigada. E até E breve. cuidem-se. Obrigada, Jorge. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada.